Vamos lá. Primeiro, então, como eu tenho feito com todo mundo aqui que entra, eu tenho sempre falado do currículo esportivo, porque hoje a gente vai falar desde a sua época como atleta até agora como executivo, empreendedor, como é que pode ser, né? Como que a gente pode falar. Então, aqui, para quem não sabe, o Mário, ele é um nadador profissional, né, Mário? Então, campeão paulista de 400 metros livre, 1.500 livre. Os 1.500, ele tem um tempo de 16:03. Mário, que ano que foi isso? O 16:03 foi em 1986, né? Tá. Foi numa Eu prova nos Estados Unidos. pesquisei, né, curiosidade, eu pesquisei como eram os tempos recordes na época, né? E eram mais ou menos por volta dos 15 alto, né? Então, na época, você estava próximo, né, cara? Estava bem colocado, né? Assim, eu tive uma sorte, né? A gente pegando a natação, assim, tive uma sorte de vir para São Paulo com 10 anos, né? Comecei a nadar no Rio de Janeiro, né? E, então, quando eu vim para São Paulo, eu peguei uma equipe muito boa no Pinheiros, que eram grandes nadadores. Alguns deles, então, aí participando do live, aí estão juntos. E ajudaram a ter uma equipe muito forte naqueles anos 80. Mas sim, era um tempo bom. Esse 16:03 que eu fiz, na verdade, é um tempo que ficou um pouco engasgado, porque na época eu participei do Campeonato Americano, lá, como convidado, né? Estava nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. E eu treinei antes da prova, porque eu não sabia se eu ia participar ou não. Então esse tempo é um tempo que ficou um pouco engasgado, porque eu acho que teria saído... Acho não, tenho certeza que teria feito melhor se eu não tivesse treinado no mesmo dia ali antes. Mas eu tenho esses resultados. Aí, continuando aqui com o seu currículo esportivo, o Mário foi campeão e recordista carioca, né, Mário? Dos Com o 1.500. tempo dos 1.500 metros. De Campeonato Carioca. Livre do Campeonato Carioca. O Mário também, top 16 nos Estados Unidos quando estava lá, né? Nessa prova. O Mário também, para Juniors. quem não sabe, mas para quem já é mais próximo com certeza sabe que o Mário corre, né? E ele tem os 10K para 41, então é um bom tempo. Tem gente que passa a vida toda sem chegar, então é um bom tempo. Meia para 1h32, né, Mário? E maratona para 3h40. São tempos bons para um nadador, né, Mário? Para um nadador Então, tá bom, né? tá muito bom. E tem nada mais, nada menos que 5 maratonas também no currículo, né, Mário? Isso, 5 Então maratonas. tem Nova York, né? Então, algumas vezes fez Nova York, né? 2 vezes Nova York, uma Blumenau, uma Santiago do Chile e uma Chicago. Mário também foi treinador de vários atletas, inclusive olímpicos, da parte de natação. E foi, como técnico também, campeão de 5 maratonas da Disney, né? Então, temos um currículo extenso aí, tanto na parte de natação, mas, para quem não sabe, na corrida também nós temos um currículo bom. E aí, hoje também vai ser uma das coisas que a gente vai falar, né, Mário? Vamos transitar desde da tua infância, tudo, até todas essas nuances aí da tua vida. Mário, não sei se você quer acrescentar alguma coisa a mais no seu currículo, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Eu ainda fiz uma brincadeirinha nos anos 90. Quando começou aqui o triatlon em São Paulo, eu tinha umas provas de biatlon, na verdade, natação e corrida. Então ainda fui bicampeão de biatlon, dos 2 primeiros biatlons que tiveram aqui, por conta disso, né? De nadar na época muito bem, né? Nadava os 500 metros muito bem e eu corria legal até. Os 3 quilômetros eu corria forte. E os bons triatletas na época que estavam aí, né? Que se tornaram super feras, eles ainda não tinham aprendido a nadar. Então eu levava muita vantagem. Então as 2 primeiras provas eu ainda consegui ganhar. Foram umas Cada um usa boas. a característica ao seu favor, né, Mário? Exato. Ô, Mário, então aí acho que tem muita gente novo que ainda não te conhece, que entrou na assessoria. Eu mesmo, a gente discutiu várias coisas, eu não sabia e fiquei muito feliz de saber, cara. Então, eu acho que vai ser muito interessante, tá? Acho legal poder falar isso pra galera também. Tem muita gente que não sabe a história, né? Mário, fala pra mim, cara. Vamos começar aí pela tua infância, tá? Como é que foi, cara? Como é que foi seu envolvimento com esporte? Desde sempre você era um cara
envolvido com esporte ou não tinha, ou não tem nada a ver? Como é que funcionou isso? Você já foi direto para natação? Como é que é? Cara, o seguinte, a minha mãe era... Eu sou gêmeo, né? Nós somos em três em casa, eu, minha irmã, a Adriana que está aí no live também acompanhando, e Uhum. meu irmão mais novo, Luiz Paulo, que nasceu 7 anos depois. Mas desde que a gente nasceu, a minha mãe não deu moleza. Minha mãe, com 4 anos de idade, colocou a gente na piscina do Flamengo e falou nada, né? Botou lá na aula e era assim, naquela época era nada aí, entendeu? Se vira, né? Tinha nem essa coisa de pegar na mão, não, era jogar e se virar. Então a gente começou lá e sempre, sempre, a minha mãe nunca deixou a gente ficar sem esporte. Então, esporte em casa, e é engraçado porque ela nem era uma esportista, pelo menos ela não foi quando jovem. Meu pai até foi esportista, foi um jogador de basquete, mas minha mãe não. Mas nunca em casa, nunca teve a possibilidade de não fazer esporte. Então eu comecei na natação com 4 anos, aprendendo a nadar, e no judô. No judô eu fiz judô dos 4 até os 9 anos. Eu era um bom judoca, né? E paralelamente eu nadava também. Na natação eu era mediano, vamos dizer assim, né? Mas no judô eu até tive uns bons resultados, né? Mas aí me desapontei um pouco. Com 9 anos de idade eu ganhei um campeonato e aí fizeram uma festa no clube e não me chamaram. Aquelas coisas tem que tomar muito cuidado com criança, né? Tem. E aí nunca mais eu coloquei meus pés no tatame, né? E aí eu foquei só na natação mesmo. E aí eu já participei desde os 8 anos de idade, dos campeonatos cariocas, até os 10 anos, e aí com 10 para 11 anos eu vim para São Paulo, meu pai se mudou para São Paulo, e a gente, meu treinador do Rio conhecia o pessoal daqui do Pinheiros, indicou a gente para entrar no Clube Pinheiros, e aí eu comecei a minha carreira aqui na natação do Clube Pinheiros em 1978, né? Final de 77, começo de 78. E aí, como é que foi, cara? Você treinava todos os dias? Já começou a Putz, ir todos os pro... dias. E aí sempre fundo, Mário? Nadando fundo? Como é que era? Ou você É, fazia... a gente chegou aqui no Pinheiros, cara, essa geração que a gente treinou aí, que eu tenho o maior orgulho de ter feito parte, não tinha moleza, Camilo. No começo, com 11 anos de idade, eram 6 treinos semanais, então era de segunda a sábado, 2 horas por dia, né? E já com 12 anos de idade, a gente já tinha corrida, então eu comecei a correr com 12 anos, né? Então a corrida tem uma história comigo antiga. Eu corria obrigado, porque meu treinador falava, "Ó, não tem essa." Então corria eu, corria o Camilo que está aí, corria Camilo, desculpa, o Marquinhos, o Ricardo Gata, que também está assistindo, o Fiore. Era uma galera, uns 20 caras correndo assim, muito forte, né? Ao todo eram uns 50 correndo, mas 20 caras na frente lá, e eu ali no meio tentando chegar perto. Com 13 anos de idade, a gente já treinava 10 treinos por semana. Então a gente treinava de segunda a sábado e 4 treinos de madrugada, que a gente chamava de dobrar, né? Então a gente começava a Ah, treinar, a gente treinava, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta de madrugada, entendeu? Sexta treinava normal e sábado de manhã também. Então você treinava de segunda a sábado todo dia uma vez e 4 dias 2 vezes. Então davam 10 treinos semanais. Eram famosas dobras, né? Eram duros, era uma vida puxada, assim, não tinha moleza. E Começava às como 5 e é, meia da manhã. e como é que foram os frutos dessa adolescência, Mário? Então, em termos de vitória, de campeonato, como é que foi, cara? Porque você treinava pra caramba, como é que era isso? Cara, foi muito legal, porque assim, a natação, acho que o esporte é muito isso, né? Ele mostra muito que você depende muito de você, né? Então, eu era um nadador mediano, mediano mesmo, quando eu cheguei em São Paulo. A minha irmã era uma nadadora ruim, por exemplo, né? E a gente, depois de 2 anos, 3 anos, a Adriana era campeã paulista. Eu fui ser campeão paulista com 13. Então, assim, o esporte, ele mostrava isso, né? Que se você realmente, né, firmasse mesmo, mandasse ver, não arregasse, não ficasse com nhenhenhen, com mimimi, o resultado aparecia. E foi o que aconteceu. Eu tinha uma equipe, tinha muita gente boa na época no clube, então a gente lotava a piscina do clube lá putz, eram muitos atletas, eram 60, 70 atletas. Nossa. E a gente nem não tinha moleza, era porrada mesmo, assim. A gente caía na água com frio, um frio desgraçado no inverno de São Paulo, e a gente, sabe, cuspia sangue lá treinando. E isso foi dando resultado, né? Depois dos 13 eu fui campeão paulista, com 14, com 16 consegui
minha primeira medalha no Campeonato Brasileiro, né? Com 17 subi no pódio do Troféu Brasil, fiquei naquele ano entre os 3 melhores tempos da América do Sul, nos 1.500, né? E aí com 18 eu fui para os Estados Unidos e participei do Campeonato Nacional Junior College, que é antes da faculdade, né? Até 18 anos, pessoal do high school, e aí eu fiquei entre os 16 melhores. Então, assim, aquilo foi meu limite, assim, eu sabia que eu deixei na natação tudo que eu podia, vamos dizer assim, né? E ainda tive que, durante um tempo, ainda trabalhar também, né? Nadar e trabalhar. Então, eu acho que eu deixei tudo que eu podia, eu deixei todo o meu sangue lá na natação. Ô, Mari, e aí assim, nessa época, claro, eu nunca fui atleta profissional, né, claro, mas eu imagino que tem Marcelo que ter uma, Cheto, tem esse que ter pessoal entendeu. uma virada de chave, né? Então você, antes até de ser treinador de corrida, você passou a ser treinador de natação. Como Sim. que foi isso, cara? Como é que foi essa virada de chave, né? Porque você estava ali nadando, feito um louco, era isso que você conhecia como atleta, tudo. E aí, como é que virou? Como é que foi essa mudança para você e como que você começou a se dedicar a ser treinador? Olha, Camilo, eu sei de uma coisa assim, eu tive um exemplo de vida que foi meu treinador, William Urize de Lima, que é uma pessoa muito conhecida no meio da educação física, né? Acho que o pessoal que fez FMU conhece bastante e tal. O William foi um segundo pai para a gente, assim, né? Então, na época, como eu falei, eram 10 treinos por semana, imagina, se a gente passava, putz, mais de 20 horas, 30 horas por semana juntos, né? E a figura do William, ele sempre me inspirou, porque ele era um cara que a gente tinha campeão, tinha, por exemplo, atleta olímpico na equipe, e tinha também caras que não conseguiam pegar índice para Campeonato Paulista. E o William sempre olhava todo mundo, né, da mesma maneira, sabe? Então aquilo para mim, depois quando a gente cresce, né, a gente percebe que esses exemplos ficam, né? Então aquilo ficou para mim muito forte, sabe? Essa história de olhar todo mundo, de independente do nível social ou do nível esportivo, você olhar, tal. Eu gostava daquilo, gostava muito da maneira como ele tocava aquilo. E sempre gostei muito de esporte, sempre gostei de esporte, sempre gostei de viajar, assim, poder viajar, e o esporte me levou para viajar, para morar fora, para conhecer outros lugares. E com 16 anos, né, na época que eu estava treinando ainda, a minha irmã começou a trabalhar dando aula de natação. Minha irmã também é formada em educação física. Com 16 anos, lógico, não fazia educação física, mas ela começou a dar aula de natação numa escola super famosa aqui em São Paulo, que era Polé, na cidade de Jardim. E eu comecei também a dar aula ali. Então, naquele momento que eu comecei a dar aula, eu falei, puta, eu gosto desse negócio. Eu gosto da coisa de ser professor, sabe? A gente começou dando aula para criança, depois adolescente, tudo. Então, eu acho que essas duas coisas, essa experiência prematura, dando aula de natação, e o exemplo do William como treinador, acho que formaram um pouco da minha vocação para ser treinador, sabe? E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu ficava na dúvida entre economia e educação física. Prestei educação física, também entrei em economia depois, tal, mas falei, eu quero mesmo tocar educação física, que era o que que me dava mais, me brilhava mais os olhos, né? Então aí que Entendi. começou a ser treinador, né? Na natação, quando voltei dos Estados Unidos, eu voltei em 86, eu trabalhei com marketing esportivo, dava aula e trabalhava com marketing esportivo, trabalhei na Speedo, né? Organizei eventos, fazia eventos grandes de natação com meu pai. Então também foi uma experiência muito legal de organizar eventos, de falar para plateias grandes. Então eu pegava o microfone e falava para 3.000 pessoas nos eventos, era Legal. muito bacana. E aí em 90 eu recebi um convite do Alberto Clark, que foi um outro treinador também que me inspirou muito, né? Que já era um cara de seleção brasileira, tudo. Ele me chamou para trabalhar na equipe principal do Clube Pinheiros, como auxiliar técnico. E, pô, eu fui para a piscina e dar treino para Gustavo Borges, né? Para Cassiano Leal, uma galera, pô, que eu falava, ó, demais, né? E eu tinha uma relação legal, porque eu tinha sido nadador também, né? Então você sabia que o cara estava sofrendo ali na hora, né? Então Sim. isso faz diferença, assim. Então foi ali que eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer, sabe? Pessoal, só um adendo aqui,
quem tiver dúvida, tem um íconezinho aqui de dúvidas. Escreve que nos últimos 10, 15 minutos a gente vai abrir e vai fazer a leitura dessas dúvidas e aí para perguntar para o Mário Sérgio, tá? Então fiquem à vontade, mas tentem colocar aí, porque assim não fica perdida as dúvidas de vocês. Ô Camilo, só pegando um negócio também, o Betão tá aí, né? Uhum. Muita gente acho que não sabe, mas o Beto, que a gente trabalha junto, né? A gente se conhece há mais de 40 anos, né? E o Beto foi fotógrafo desses eventos esportivos que eu participei, né? E o Beto também dava aula, então colocou ali, eu substituí ele uma vez na Raia 4, lá muitos anos atrás, como professor. E foi engraçado, na época a gente era meio parecido, os caras só foram perceber que não era o Beto na hora que o cara entrou na piscina. Assim. Então são histórias ele colocou ali, eu achei engraçado. Beleza. Ô Mário, e aí, cara, me fala uma coisa, porque daí era o seguinte, então você dava treino para uns caras bem grandes, né? Tipo Gustavo Borges, atletas de nível olímpico, tudo. Mas aí teve uma transição, né? Outra mudança na sua vida, que foi o lance de começar a dar aula de corrida, treino de corrida. E assim, você explicou um pouco que na sua infância e durante o treinamento você já tinha essa relação à corrida, de correr, né? Antes da natação usava muito isso de correr em volta da piscina, o pessoal tinha que correr bastante, né? E aí depois, cara, como é que foi essa mudança novamente na tua vida aí de começar a dar treino de corrida? Puta, Camilo, eu estava como treinador do Clube Pinheiros. Na época, eu comecei a treinar uma namorada, que na época se tornou até minha mulher, né? Minha ex-mulher, tudo. E os resultados dela começaram a aparecer. Eu treinei ela começou a ir para essas provas. E aí, voltando, né? Era o começo dos anos 90, né? Era 93. E essas provas no Ibirapuera eram provas de 6 quilômetros com 2 voltas de 3. E aí a gente começaram a organizar as provas pela Corpore, a Corpore que organizava as provas, e a gente ia para lá e, 500 pessoas participando. Era um negócio gigante, assim, a gente achava gigante. Ela começou a dar muito resultado bom, ela começou a melhorar muito. E aí teve um cara que estava correndo lá e falou assim, pô, com quem que você treina? Aí ela falou, não, eu treino com o meu marido. Aí o cara falou, quero treinar com ele. Aí veio treinar. Aí esse cara falou para um outro amigo, pô, vai treinar com esse cara. Aí começou no boca a boca, né? Quando eu vi assim, eu tava com 8 caras treinando, né? Um deles é o Marco Botter, que está até hoje com a gente na equipe, tá pedalando com o Alê, é o atleta do Alê, né? Ou seja, tem 25 anos com a gente aí. Eu comecei a ver que, pô, tinha uma galera já. E como eu era treinador do Clube Pinheiros, eu só podia dar treino para eles aos domingos. Então eu marcava domingo no Ibirapuera, me encontrava com eles, entregava o treino da semana escrito numa planilha de papel e me encontrava com eles no domingo seguinte. Aí que começou a história paralelamente, treinador de natação e treinador de corrida, né? E, cara, eu adorava isso, porque, como você falou, eu corria desde garoto e eu sempre gostei de corrida. E a prova que eu mais gostava era a maratona, de assistir. Então, eu me lembro de ver Olimpíada de Los Angeles, ver a maratona do Carlos Lopes, né? Ver ele batendo recorde. Aquilo, para mim, Eloy Schneider, que era um corredor da época dos anos 80, aquilo, para mim, me brilhava os olhos, né? Me brilhava os olhos, assim. E aí eu falei, puta, eu gosto disso aqui, sabe? Aí quando chegou em 95, eu larguei o Pinheiros, né, para tocar uma academia, para ser gerente de uma academia, que era uma experiência que eu também queria passar, né? Sim. E aí com essa experiência me livrava o horário da manhã e o horário da noite. Então eu trabalhava na academia das 7, 8 horas até mais 7 da noite, e eu podia dar treino de manhã e à noite. Foi aí que eu comecei a dar treino direto mesmo. Aí não mais aos domingos, às terças, quintas e sábados, né? Terças e quintas no Ibirapuera de manhã, terças e quintas à noite no Ibirapuera e aos sábados na USP já. Então foi aí que começou a Run Fun mesmo, né? Em 93. E aí como é que foi funcionando isso, Mário? Porque a gente brinca, né? A gente que é da geração nova, que fala, esse treino aí na época que a planilha era por fax, tudo. Exatamente. Mas assim, para quem entra hoje, é interessante saber como é que funcionava a Ranfan naquela época, quantos atletas você tinha, porque você chegou a ter 8 atletas, a coisa foi crescendo.
numa ordem mais ou menos cronológica, eu queria que você dissesse para a gente como é que funcionou isso. Então, desde como os treinos eram enviados, até a quantidade de atletas, até hoje que a gente tem, sei lá, milhares de atletas. Então, eu queria ver numa ordem mais ou menos cronológica, e aí a gente vou tentando te ajudar aqui no que eu já tenho anotado, para a gente conseguir dar um panorama de Tá. como foi isso. Eu até achei engraçado que o Luiz Osório entrou aí também, foi um grande nadador da época. Ele falou que ele fazia exame médico na academia que eu era gerente. É verdade. Então, o médico era o Luiz lá, um barato. Cara, eu comecei dando treino na planilha mesmo, entregando na mão dos caras. Depois a gente teve uma evolução. Eu consegui um programinha que dividia as semanas. Eu conseguia colocar num laptop Contura da Compaq que eu tinha. Eu montava ali e, cara, tinha que passar por fax. Puta, a gente eu tô falando, em 95 a gente já estava com, não sei, 40 atletas, 96 já estava com cento e poucos atletas. Então, o treino ia por fax, cara. Dava um trabalho desgraçado, porque toda hora tinha que esperar o sinal para ficar mandando o fax. Então, você fazia o treino e ficava horas mandando, né? Mandando os faxes. Pô, não recebi o fax, não, manda de novo. Então era uma coisa maluca, cara, porque você perdia muito tempo mesmo, né? A gente trabalhava em casa, tudo. Tinha que ter ajuda, senão não conseguia. Me ajudavam mandando pelos fax, né? Então foi isso. O começo muito tosco, como as pessoas falam hoje, né? Um negócio meio toscão assim, mas que na época era super moderno. Mandar pelo fax, cara, era maravilhoso. Saía do outro lado do treino do cara, né? E aí depois você ligava, não tinha celular, né? Você ligava no telefone fixo para saber como é que o cara estava indo, tal. Aí no treino o cara falava se recebia, se não recebia, né? Tinha que ser até pagamento, Camila. Imagina, pagamento quando a gente começou a crescer. Teve uma hora que eu não sabia mais como, não tinha mais como controlar quem pagava, quem não pagava. Eu comecei a colocar, teve uma ideia, eu não, mas um atleta, o Fábio Azen, chegou e falou assim, cara, coloca centavos para você ver quem pagou. Então coloca 01, 02, 03, 04. Aí ele muito espertamente falou assim, ó, eu sou o 00. Eu dei a ideia. Então tinha esse negócio, que era mais ou menos os números de cadastro da galera. Mais ou menos. Porque nessa época eu fui dando aleatoriamente. Então o Marco Botter, que foi número 4, ele estava com acho que 18, não sei, uma coisa assim. Mas era centavos. Então era um negócio muito maluco. Você ficava olhando para ver quem depositou pelos centavos. Era engraçado. E aí, Mário, em 95 você falou aí, você começou mais ou menos em 93, né? Que foi a ideia de criar a Ranfan, né? Que seria dando treino para sua ex-mulher. O Paca falando que é número 9 aí. O Paca falando que é o número 9. Que beleza. E aí, Mário, cara, e aí em 95, pelo que eu tenho anotado aqui, você já tinha 20 atletas, né? Sim. E aí, cara, como é que se deu esse boom, né? Porque em pouco tempo você já estava fazendo viagens internacionais, indo para maratona internacional, e rapidamente você chegou, rapidamente, sim, né? Porque era uma coisa nova, tudo rapidamente você chegou a mais de 1000 atletas. Como é que foi se dando isso, esse crescimento tão rápido? E aí, pode falar. Eu acho assim, a gente, primeiro eu acho que a história começou muito dos atletas indicarem, né? Então, esses atletas que vinham, eles indicavam para outras pessoas. Então, eles me ajudaram muito, né? Então, essa turma que começou indicava para 1, 2, 3, 5. Então, a coisa começou a aumentar por conta disso. Eu acho que o outro ponto que eu sempre comento foi que a Corpore, né, que organizava as provas, antigamente, quem está mais tempo na corrida lembra disso, ela profissionalizou o negócio. Então a gente tinha corredores querendo correr, coisa que... Porque, assim, se a gente for pegar lá atrás, Camilo, corrida era coisa de classe C e D nos anos 80, até os anos 80. Então não se corria, era estranho, né? Mas assim, pouco se corria na rua em São Paulo, era estranho. Você saía correndo na rua, as pessoas ficavam assustadas, não é como hoje. Então a Corpore, eu acho que ajudou muito a organizar bem essas provas. Eu comecei a fazer um trabalho legal, né? As pessoas começaram a indicar, e aí essa turma, essa geração o Abílio Diniz é um cara que, por exemplo, acho que estimulou muita gente. Ele começou a fazer provas em Nova York nos anos 90. Eu acho que isso amplificou mais ainda.
e a gente começou a ver esse crescimento ficar mais forte, assim, né? Mas para a gente chegar em 1.000 atletas foi uma outra fase, foi na fase que a gente começou a trabalhar com empresas, no mercado corporativo. Aí que a coisa estourou. Mas assim, os anos 90, meados dos anos 90, até o final dos anos 90, início dos anos 2000, foi muito forte, foi muito, o crescimento da corrida foi muito forte. Como a gente já estava organizado, né, sempre com camiseta, foi a primeira equipe a fazer uniforme, tudo. Acho que isso foi tornando a gente mais assim, mais visto, né? E também não podemos esquecer que em 96, Camilo, a gente levou 34 atletas para Nova York, né? 36 atletas para Nova York, em 96. E isso foi matéria da revista Veja, né? E aí eu acho que a coisa deu uma amplificada legal. O Alan até falou uma coisa aí, é verdade. Além disso, das empresas, os clubes também. Porque a gente começou a trabalhar com Hebraica, com Paulistano, né, com Alto de Pinheiros, tudo mais também. Além das empresas, os clubes também, acho que ajudaram a gente a crescer. E aí, Mário, assim, né, ainda pensando, porque depois a gente ainda passa um pouco para a parte de empreendedor, né? Mas eu ainda queria saber, cara, assim, os principais diferenciais, então, alguns até você citou, uniforme e tudo, os principais diferenciais que fizeram a Ranfan crescer para o tamanho que ela é hoje e que você ainda mantém, que você acredita que existam dentro da Ranfan para que ela se mantenha do tamanho que é. Então, o que você acredita? Porque isso também é importante o pessoal entender, até como é a nossa filosofia de trabalho. Por isso Eu essa acho pergunta. legal essa pergunta, Camilo. Cara, eu acho uma coisa que sempre foi muito, acho que latente, acho que na RunFan, e que eu acho que virou um DNA, foi a coisa da amizade, né? Então a gente, apesar de ter um grupo grande de corredores, a gente sempre foi muito amigo, esses corredores sempre foram muito amigos. Então aquele clima de competição interno nunca existiu na RunFan, né? Sempre foi uma coisa muito de amizade. Eu acho que isso eu trouxe, voltando lá ao passado do William, dessas coisas, né? Eu acho que veio disso aí também, sabe? De criar um ambiente onde todo mundo, sabe, pudesse brilhar ali e não ficar essa coisa de competição interna. Eu acho que isso é um ponto legal. O outro ponto que eu acho bacana é que eu sempre dei muito valor à coisa do treinador, do conhecimento e de ter uma equipe trabalhando. Então, eu lembro quando eu contratei meus primeiros treinadores, o André, vocês sabem, está comigo há 25 anos, né? Teve uma época que teve um atleta que chegou para mim e falou o seguinte: pô, Mário, por que você tem tanto treinador, né? Eu tinha, na época, não sei, 4, 5 treinadores, Uhum. né? Eu e mais 5. Aí o cara fala: por que você tem tanto treinador? Eu falo assim: cara, eu tenho porque eu acho importante os treinadores dividirem comigo o espaço e poderem atender bem, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi um ponto que foi importante. E outra coisa, acho que a gente sempre inovou. A RunFan sempre teve essa coisa de inovação. Então, a gente foi o primeiro a fazer uniforme, nós fomos o primeiro a fazer tenda em prova, a gente foi um dos primeiros a ter logomarca mesmo, fomos o primeiro a ter site, né, em 99, lançamos o site rápido, primeiro a ter projeto social, como empresa mesmo, né? Então, ser responsável socialmente, quando nem se falava disso, né, 20 anos atrás. E eu acho que é isso, Camilo. Eu acho que essa história do procurar sempre dar uma inovada. E uma coisa que cada vez está mais forte dentro da RunFan é a qualidade técnica dos treinadores, né? Então, hoje, que eu sou muito mais um conselheiro ali, né, do que qualquer outra coisa, eu acho que a qualidade técnica de ter bons treinadores que sabem, que estudam, que estão atentos, junto com a amizade, com essa história do treinador ser amigo mesmo, não uma coisa forçada. Porque todo cliente sabe quando é forçado ou não, né? Mas essa coisa de ser amigo, sabe, de se preocupar realmente com a pessoa, eu acho que isso que é a grande diferença nossa, na minha opinião, acho que é a grande diferença nossa, né? Ótimo, ótimo, Mário. Só lembrando, depois no final a gente tem para falar de uma inovação, hein? Só para a gente não esquecer, ficar com isso no radar, porque a gente tem para soltar, fazer um lançamento aqui hoje ainda, hein? Não percam. Ô, Mário, é, eu agora queria, né, até completando o que você falou,
isso que você falou de contratar os treinadores, isso é verdade. Eu mesmo, quando comecei como estagiário, eu não tinha a menor necessidade de eu ter entrado na época, porque nos horários estavam todos cheios de treinadores. E mesmo assim, você foi um cara que acreditou em mim e falou, não, pode colocar o Camilo aqui, acredito. E mesmo sem, né, era, vamos dizer assim, um estagiário que estava sobrando ali nos horários. E você deu a oportunidade para eu crescer e tudo. Então, era bem sempre foi a filosofia mesmo. Mário, agora, cara, a gente tem para falar mais de uma virada de chave, tá? E aí eu até queria também criar uma parte antes, né? Eu não conhecia muito a parte do Mário empreendedor, né? Eu comecei a trabalhar mais no escritório com o Mário há pouco tempo, né? Então, acho que vai fazer uns 2, 3 anos, Mário, que eu estou mais inserido dentro do escritório, alguma coisa Eu assim do acho que tipo, sim, né? acho que não é, acho que é isso. E aí eu lembro de uma vez, uma empresa ficou interessada, de um amigo meu ficou interessada, falou, olha, a gente queria fazer uma parceria com a Ranfan. Aí eu falei pro Mário, olha, Mário, tem essa empresa aqui, eu não entendia nada de como fazer um contato. E aí a gente foi, você me levou para eu ver como que era para fazer esse contato. E, cara, foi muito interessante, porque eu vi uma outra face do Mário, que é de executivo, de empreendedor, e até falar uma linguagem totalmente diferente do que eu conhecia. Eu falava, nossa, preciso aprender muito dessa outra parte, né? A gente tem o Beto, né, também do lado, que também está no administrativo, mas falei, nossa, não tem nada a ver com o Mário treinador, tem um outro cara aqui comigo, né? E isso eu tenho certeza que foi à custa de bater um pouco a cabeça, de estudar, de ir atrás, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa virada de chave, porque você é outra pessoa que não é um treinador só, né? Você virou. E aí eu queria que você falasse dessa virada de chave, de treinador para executivo, para empreendedor, como a gente pode dizer. Camila, foi legal aquela ida na reunião mesmo, né? Foi bacana. É outra experiência que a gente não imagina que ia ter, né? É, eu sempre gostei, eu acho que uma coisa que sempre fez diferença, Camilo, eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, e para mim ler não era ler só do assunto educação física ou treinamento. Na verdade, eu sempre gostei de ler muita coisa de fora mesmo, assim. Então, desde não, jornal eu lia dois, assim, toda hora, né? Revista, tudo que é na minha mão eu lia, né? E outra coisa que eu sempre gostei muito de falar, né? Eu sempre fui um cara comunicador. Mas, quando eu dava treino para os meus atletas lá, e a gente saía para correr aos domingos no Ibirapuera, pelas ruas de São Paulo tal, sempre que alguém falava uma coisa de trabalho, né? E muitos deles estão aí, né? Marcelo Scherto está aí vendo, que eu vi, né? Lau, e outras pessoas, Marco Botta, Celso Goldenberg, e uma galera toda, Luiz Pires Santana, tudo, eu sempre levantava a orelha para ouvir o que esses caras tinham para falar. Porque como eu era mais novo, né, eu comecei com 26 anos. Né, eu montei a Ranfan tinha 26 anos. E esses meus atletas tinham 40. Então, puta, para mim eles eram uns caras muito experientes. Né, sempre foram. Então eu sempre ouvia, eu gostava de ouvir o que eles tinham para falar e eu gostava de ler. Eu acho que isso sempre me aguçou a história do empreender, assim, sabe? De ser. Eu sempre gostei de coisas novas, assim. Então, na natação, eu adorava natação. Adorava. Fiquei, de 90 a 95, né? De domingo a domingo, trabalhando todo dia, de manhã, tarde e noite, dando treinamento e indo para a prova. Né? Quando eu falei, chega, assim, para mim deu, eu vou ser gerente de academia e trabalhar com corrida, é porque eu já sabia que tinha dado, assim, sabe? Para mim, eu não fiquei com saudade. Eu falei assim, pô, legal, já deu, agora eu vou para outra coisa. Então, a mesma coisa foi com o treino. O que eu quero dizer é o seguinte, quando comecei a visitar as empresas no final dos anos 90 para vender a Run Fun, nos programas de qualidade de vida, que foi um atleta que abriu para mim, o Lacais, foi o primeiro cara que abriu a Unilever para eu começar a trabalhar, aquilo me aguçou muito, sabe? Falei, cara, que demais isso aqui, né? Tanto que foi quando eu chamei o Beto para trabalhar comigo. E aí tem um amigo trabalhando junto, também motiva, sabe, a ir para essa nova fase. Então, não sei, eu sempre gostei de novidade mesmo, sabe? Eu não gostava eu gostava de fazer uma coisa, tal, mas depois de um tempo eu queria fazer outra coisa. Então, sempre me animou muito, me aguçou muito e sempre fiquei muito feliz em
aprender coisas novas, em novos desafios mesmo, sabe? Como eu falei para você, lá atrás, pô, eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu fazia evento, né? Então, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, eu cheguei a tocar um evento no Ibirapuera com 3.000 pessoas, e eu no microfone falando para 3.000 pessoas. E eu regia o evento, fazia brincadeira, chutava a bola para a torcida, entendeu? Então, acho que tudo isso foi me moldando e para eu chegar com 26 anos, com 30 anos, sentar na frente de um presidente de uma empresa e vender a empresa, entendeu? Eu nunca me senti acanhado, eu gostava dessa história. Então, sei, eu gosto mesmo do novo, da inovação, de aprender coisas novas, de ler. Adoro, acho que isso acho que me fez caminhar para esse lado. Não que eu não goste do treino, né? Eu adoro treino, mas eu sinceramente eu acho que hoje eu tenho treinadores que são muito mais competentes e para tocar o treino e eu poder pensar em coisas novas aí, sabe? E aí, Mário, tem uma coisa que até o pessoal colocou aqui que você fez, e eu peguei o finalzinho, né, dessa parte de provas da RunFun, junto também É verdade. com... Então, também foi, acho que foi uma coisa que sempre teve no DNA, né? Não sei como que você tem para falar dessa parte de provas, foram 14 provas que Puta, você foram fez? 14 provas, é muito bem lembrado isso. 14 provas, imagina, uma assessoria esportiva organizar provas no final do ano, entendeu? E botava 500 pessoas correndo, a gente chegou a ter 1.000 pessoas correndo nossas provas, com camiseta, marcação de quilômetro, tudo, bancar, assim, a gente ia atrás do patrocinador, dos patrocínios, dos amigos também, desses meus atletas aí que sempre foram muito bacanas e ajudavam a gente, mas é isso, a RunFun já teve prova, né, dela durante 14 anos, né? Então, eu acho que é esse ponto, assim, a gente fazer, inovar mesmo, sabe? Pensar coisas diferentes, sempre deu sempre muito orgulho, assim, sabe? E era coisa nova. Você imagina, organizar uma prova, o Beto lembra disso, quem também, Camila, o pessoal da época lá, pô, dava um frio na barriga, porque você não sabia como é que ia estar. Como é que ia estar, se ia chover no dia, né? Se o pessoal ia, né? Se a gente ia conseguir vender todas as inscrições, né? Então, era um desafio ferrado, assim. Mário, antes de eu passar para as outras perguntas, tem bastante pergunta que o pessoal fez. Cara, uma minha que eu tenho interesse, eu sempre perguntei isso pro Caco, pro Alê. Cara, você tem a vontade de voltar a fazer uma prova de rua, uma meia maratona, uma maratona e natação? Você tem vontade aí de voltar para uma dessas, pensando aí como atleta? Cara, assim, eu gostaria de correr uma meia outra vez, né? Maratona eu não sei se eu acho que já deu, assim, sabe? Não que eu não goste, não, eu curto, mas acho que o meu corpo não sei se aguenta, não. Mas, mas uma meia eu tinha vontade de correr uma meia, vontade de sentir aquele cheiro de água evaporando. Não sei se as pessoas, acho que quem corre saca isso, né? Aquele cheiro de água quando evapora, assim. Sinto saudade disso. Quando você para de fazer uma coisa, aí você vai lembrando de detalhes que quando você está fazendo você não lembra, né? Eu tenho vontade. E com certeza na natação eu tenho. Minha última prova de natação foi quando meu filho nasceu, o meu mais velho, o Bruno. O Bruno vai fazer 11 anos agora em maio, né? Então ele nasceu, antes de ter um ano, eu participei de uma travessia no Rio de Janeiro, que foi a Travessia dos Fortes, de 3 quilômetros e pouquinho, né? Eu nadei lá, tinham 2.000 atletas, eu fiquei em 40º lugar e quarta na categoria. Foi E eu terceiro, não foi não? Eu não tenho foi anotado quarto. aqui, Não, quarto? eu falei errado, foi quarto. Ah, Foi então quarto. tá bom, Fiquei beleza. pertinho do terceiro. Tá bom. Fiquei realmente 5 segundos do terceiro. E foi engraçado porque eu vi o Djalma Madruga nadando do meu lado, que foi Pô. meu ídolo, né? Que foi o maior nadador de todos os tempos, de fundo do país, de todos os tempos, foi o Djalma Madruga. Então, assim, eu tenho vontade de fazer isso, Camilo. Na natação foi engraçado. A natação eu nunca. Ricardo Gato tá falando, seu ombro não aguenta. Esse cara não vale nada. Aguenta sim, viu? Não tem mais problema no ombro. Eu É isso nunca aí, parei mano. de, eu nunca parei de nadar. Eu parei de nadar foi quando eu tive um problema no ombro, há 3 anos atrás. E aí, depois disso, putz, deu uma degringolada. Mas eu quero voltar a nadar sim e fazer uma prova, né? E quem sabe fazer um triatlon, Camilo. Eu tinha vontade de fazer um triatlon ainda. Só fiz um na minha vida, um short. Eu brinco com a Lê aí,
que eu sempre, que daqui a pouco eu tô lá treinando com a galera. Eu tenho uma vontade disso ainda. Ô Mário, vou passar aqui então agora para as dúvidas, porque tem muita gente interagindo, tá? Então, só para o pessoal ver aqui, cara, eu queria que antes da gente, para não passar rápido sobre esse assunto, eu queria que você falasse do lançamento que a gente tem aí para a semana que vem, Ah, antes legal. da gente fechar, porque depois o pessoal vai saindo, tudo. Então eu queria que você falasse agora sobre isso enquanto eu vou pegando as perguntas. Cara, é o seguinte, pessoal, vocês receberam um e-mail na quinta-feira, né, de uma inovação nossa aí. A gente está fazendo uma plataforma que a gente desenvolveu que chama Step Fun, que é monitoramento de passos. Então, através do celular, né, não tem nada a ver com o GPS, é através do acelerômetro mesmo, você marca os passos do teu dia. Então, a gente aproveitando esse momento de confinamento aí, das pessoas estarem tendo que ficar mais em casa, tudo, a gente achou legal lançar isso para vocês. Então vai ser uma brincadeira que, na verdade, todo mundo vai poder baixar o app já na segunda-feira. Você baixa o app, já vai ter a tua senha, e você vai começar, na hora que você baixou o app, já começa a contar os passos, entendeu? E vai ser uma brincadeira para ver, para que todo mundo crie uma consciência que o nosso corpo foi feito para se mexer, tá? Então, vocês sabem disso, todos vocês correm, a turma da natação nada até hoje, mas muita gente comete um erro de ficar muito tempo sentado. E agora, com o confinamento, acho que aumenta isso aí. Então, a gente está pegando essa plataforma, botando para vocês, né? Ricardo Camacho falando aí, Ricardo que sempre deu uma força para a gente, lá no CE, né, Ricardo? E a gente vai pegar e vai colocar o Step Fun para todo mundo. O que vai acontecer? A gente vai ter um ranking de quem dá mais passos ao longo do dia, né? E então vai ser uma coisa bacana. Acho que vocês vão gostar bastante. É só baixar o app, colocar a senha na segunda-feira, e aí de todo dia vocês dão um clique lá para subir os dados e poder aparecer no ranking. É só isso, né? Começou a andar, já vai contar, né? E tem estudos muito recentes que é importante falar, que até no Brasil também, que mostram o perigo de se ficar inativo, sentado por muito tempo, né? Então lá na USP mesmo, né, Camilo? Bruno Gualano e a turma lá fez Milton, sim. o Hamilton, o doutor Hamilton, fizeram um trabalho muito bacana com isso, na Dinamarca também, na Noruega, que a cada hora você tem que levantar e dar 200 passos ou ficar 6 minutos em pé. É isso que tem que ser feito. Então a ideia do STEP é uma brincadeira, fazer com que todo mundo se mexa e ficar lá olhando e tentar se manter ativo, mesmo em época de confinamento. Vai subir, descer a escada, Andar vai, pela levanta, sala, na andar pela cozinha. sala, fica direto, É. vai limpar a cozinha, volta, fica direto, porque vai ser muito bacana. Então, Step Fun para vocês, de maneira assim super exclusiva, só Run Fun vai ter, né? Então, estou muito feliz de poder falar isso. Então, beleza, vocês vão receber o e-mail, né, Alguém falou, Mário? peraí, Camilo, alguém já falou de amarrar no cachorro, hein? Isso Não, não não. pode, hein, meu? Isso não pode. Vamos ficar de olho. É importante, né, Mário, a gente lembrar, vão receber um e-mail, né? E aí, com login e senha, explicando direitinho, tem tudo um tutorial bem fácil de entender, como Isso. baixar, tudo. E precisa sempre ligar o app, tá? Ele não... Na verdade, na hora que você colocar, baixou o app, na hora que você colocar a senha, já está contando passos. Tá, vai estar contando. O que precisa é você, ao longo do dia, você dá uma... Cada vez que você clica no app, sobem os dados, entendeu? Na verdade, o app está contando os passos. Só que para aparecer no ranking, você tem que mandar os dados para lá. Então, você só clica no app, ele gera os passos, você vê quantos passos você tem, e aí já subiu lá. E alguém comentou aí se pedalar. A turma do triatlon, tudo. Uhum. Se você colocar, né, se você conseguir colocar o celular, né, no bolso de uma calça, de um shorts, quando for pedalar, ele vai contar, tá? Se você colocar atrás na lombar, não vai contar muito, ele só conta mesmo, ele é um acelerômetro, ele não é um GPS, então ele conta pelo movimento da perna mesmo, do tronco, né, da passada. Então se você colocar pedalando num bolso, conta, ou debaixo da bermuda, conta, senão não conta não, tá? E o pessoal perguntou aí se sincroniza com o Garmin. Não,
Porque, na verdade, qual que é a ideia? É Não. usar o acelerômetro do celular e ele vai contar o movimento. Por isso que o Mário falou, pode pedalar, tudo, porque é o movimento que ele conta. Tá bom? Exatamente. Uma coisa que funciona, que tem o Apple Watch, aí vai funcionar, porque ele lê a biblioteca do iOS, né? Então, para quem tem Apple Watch, ele vai puxar lá. Beleza. Mário, perguntas, cara. E aí a gente não tem muito tempo, mas Tá. vamos tentar batê-las. Cara, por que o nome Run Fun? Da onde que surgiu? Muita gente tá... Essa foi uma pergunta campeã, várias pessoas perguntaram. Legal. Cara, essa história é boa. Eu tinha um atleta ele é um cara bem famoso, publicitário, compôs música, chama Carlos Castelo Branco, né? Depois quem quiser entrar no Facebook dele lá tem uma porrada de poesia, é um cara muito engraçado. E esse cara, eu cheguei para esse cara que era publicitário na época e falei assim, cara, eu tô precisando dar um nome. Eu não queria que ficasse Mário Sérgio, eu queria dar um nome para o negócio, né? Eu tenho um nome, né? Mas eu queria que você pensasse, né? Aí ele falou, que nome você tem, Mário? Aí eu falei, Run Fun. Run and Fun. Né? Por quê? Porque eu fui para os Estados Unidos naquela época, em 95, 94, e eu via os caras fazendo Fun Run. As provas nos Estados Unidos de 5K são chamadas de Fun Run. Né? Eu falei, cara, Fun Run é legal, mas Run and Fun é legal. Né? E eu cheguei para ele e falei, cara, Run and Fun é o nome que eu tenho, mas vê se você consegue uma coisa melhor. Aí passou uma semana, ele voltou e falou assim, Mário, eu tentei, pensei em corra que o Mário vem aí. Puta, pensei em várias coisas, mas, cara, o Run Fun eu acho genial. Aí eu falei, pô, legal, então você pode criar para mim o logo, que é aquele logo antigo, e aí a Uhum. agência Z+G Gray, na época, uma agência super famosa, criou o logo, e aí nasceu a Run Fun. Run and Fun. Né? Ô, Mário, essa tem uma dúvida minha, cara. Tem muita gente que está perguntando da porquê da camiseta verde-limão. Claro que eu tenho uma ideia, mas assim, da onde surgiu a ideia e qual é o porquê? Lê Garrido de Nova York, fala Lê. Saudade de vocês também. Puta, Camilo, foi o seguinte, a gente tinha que fazer, eu sempre fiz uniforme. Desde a primeira maratona em 95 lá, em Blumenau, a gente já tinha uniforme. Era branco com amarelo, uniforme americano e tal, que eu tinha importado lá com um cara. Mas quando a gente foi fazer o uniforme, o primeiro uniforme nosso, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, o uniforme tinha que ser uma cor que chamasse a atenção. Então a primeira cor que a gente fez foi um amarelo, né? Um amarelo ouro, que chamava a atenção, né? Para poder enxergar de longe. Aí, em 90, final dos anos 90, um patrocinador nosso, né? Na época até track and field e tal, ela foi fazer o uniforme e ela trocou as cores. Ela colocou uma cor mostarda. E o amarelo ouro foi para a concorrência. Cara, eu não acreditava. Eu não acredito, bicho. Eu cheguei para os caras e falei, meu, vocês têm que me dar uma outra cor, cara. Porque essa cor não dá, né? E aí os caras criaram a cor amarelo neon, né? Aí eu falei, pô, gostei mais ainda, né? Porque essa cor de longe, né? De muito longe você enxergava. Então, a cor amarela foi para isso. Para poder identificar o atleta de longe. Para poder ver de longe que estava vindo um atleta nosso na prova. Entendi. Mário, uma outra pergunta, falaram aqui sobre o porquê da expansão dos parques, cara. Porque você começou lá no Ibirapuera e aí agora a gente tem no Vila Lobos, no Serete, no ABC, a gente tem no Rio, em BH. Então, tem uma pergunta nesse sentido. Por que você resolveu expandir para não ficar só no Ibirapuera? Cara, foi por conta do crescimento mesmo. Começou a crescer, né? E aí a gente começou a abrir para poder atender essa turma. Quando a gente começou a trabalhar com empresa, a gente começou a estar próximo dos atletas. Acho que foi isso mesmo. Né? Ou no Alto de Pinheiros, por exemplo, era do lado do Vila Lobos. Então a gente foi para o Vila Lobos montar para atender o clube. Então foi mais indo atrás dos atletas mesmo. Beleza. Mário, cara, a gente tá aí para encerrar, para a gente não ser cortado, porque senão sabe como é que é, né? O Instagram aqui. Tem uma última pergunta que tem muita gente que mandou, que o pessoal está perguntando sobre esporte solidário. Então, só para não deixar o pessoal sem resposta, queria que você desse rapidinho uma breve pincelada sobre o esporte solidário e como que está essa situação.
Então, foi até o Luiz Pires Santana que colocou, né? Então, a gente, em dezembro de 99, me incomodou muito lá na USP o pessoal tomando conta de carro, os moleques tomando conta de carro. E aí eu montei um projeto para ajudar essa garotada. E esse projeto ficou 17 anos no ar aí. A gente atendeu cerca de 5 mil crianças nesses 17 anos, conseguiu formar alguns deles. Mas em 2017, em 2016, teve aquela coisa com a Dilma. 2017, o Ministério do Esporte, no final do ano 16, não sentou em cima dos projetos, não aprovou nada. Em 2017, a gente teve que suspender o projeto. Mas foi a responsabilidade social, foi aquilo que eu falei, que eu acho que a gente sempre teve um pouquinho na frente da história. A gente, há 20 anos atrás, já tinha uma preocupação social, né? Então, o projeto social, o Esporte Solidário foi isso, um projeto social para levar esporte para a garotada. E quem sabe a gente consegue voltar daqui a um tempo com isso, né? Só para lembrar, né, Mário, hoje a gente, todo simulado da São Silvestre, ele serve para a gente arrecadar fundos para o esqui na rua hoje, esqui né? na rua, exatamente. Então, a gente continua ajudando da maneira que foi possível encontrar, né, Mário? Mas a gente continua ajudando algumas associações. Então, foi o Esporte Solidário, teve bastante tempo. Hoje a gente ainda continua ajudando. E vamos ajudar mais, né, Camila? Vamos até ver se a gente faz alguma coisa também ao longo dessa quarentena aí para ajudar também. Acho que isso a gente tem essa obrigação aí, né? Mário, tem várias propostas aqui dos alunos. Uma delas Garridão. é voltar, quando voltar dos treinos aí, a gente criar uma volta pós-Covid. Então, a gente pode criar uma volta na USP, todo mundo correndo junto, acho que seria bem legal. Acho uma boa, seria muito legal, Camilo. E uma coisa... Pode falar. Não, e a outra coisa é que tem muita gente querendo fazer essa meia maratona com você, cara. Quando você for voltar, tem bastante candidato para te acompanhar aí. Putz, isso vai ser muito legal, viu? E eu só queria dizer uma coisa para a galera, né? Que eu vi Ricardo Garrido lá de Nova York, Alê, Ernesto, muita gente aí, Chicão, todo mundo. Cara, dá muita saudade, né? Essa história do que está acontecendo no mundo, né, é muito doido, né? Porque obriga todo mundo a desacelerar no sentido, não desacelerar que a gente trabalha muito ainda, né? Só a gente sabe que a gente está trabalhando aqui nos bastidores, né? Mas a gente, bem ou mal, tem mais tempo para ficar em casa, né? E pensando. E dá uma saudade muito grande de todos vocês podem saber disso, viu? Ver a turma também da natação, ver a turma que eu não falava há bastante tempo, não via, os atletas. Todos os treinadores estão muito saudosos disso também. Você pode ter certeza disso, viu? É engraçado quando a gente é obrigado a parar de fazer uma coisa, a gente dá mais valor, né, para aquilo, né? A gente vê aquilo que realmente fazia falta e aquilo que não fazia falta também, né? Você também pode chegar e falar, putz, tem coisa que não faz falta para mim. Mas pode ter certeza que estar com essa turma aí faz muita, muita falta. Marião, precisamos encerrar antes que sejamos cortados. Cara, obrigado por essa entrevista, obrigado aí foi a primeira vez que eu acho que deve ser umas poucas pessoas que entrevistou o seu próprio chefe na vida. Então, para mim foi um prazer. Claro que a gente sabe que você gosta de uma outra relação como chefe, mais como amigo. Então, que a gente consiga manter assim. Obrigado aí por tudo. A gente se fala. O pessoal que tiver dúvida, quiser saber mais, manda mensagem pra gente que a gente responde, tá bom? E vamos lá, vamos continuar aqui. Temos o lançamento do Step Fun, segunda-feira temos live de funcional, terça, live de funcional misto e uma programação extensa, que a produção falou que eu não posso falar mais pra frente, tá bom? Valeu, pessoal. Feliz Páscoa para todo mundo, Pessah também para a comunidade judaica também. Muita saúde para todo mundo, muita paz aí e saudade de vocês, viu? Valeu pela presença, obrigado pela força de todos vocês. Valeu, Camilão. Abraço.